Fala, criatura! Começamos hoje mais uma aula agora sobre modernismo, segunda fase, também conhecida como geração de 30. E aí nós vamos, como de costume, começar vendo o que surge, né? Qual o contexto. Né? Nessa geração de 30 se está consolidando os ideais modernistas. É uma fase de refinamento, de purificação dos meios e das formas, o que faz com que se corra o risco de voltar à mesmice. Tá? Mas por quê? Porque não há mais aquele espírito de combate a essa mesmice. Então as pessoas começam a repensar o modernismo, a voltar a formas antigas. Vocês vão ver no que isso vai levar lá no final. Ela ocorre durante a Segunda Guerra Mundial, essa geração. Tá? A Segunda Guerra Mundial começou nos anos 30, vocês lembram? Foi até 45. E não, por mais que vocês acreditem no Capitão América, não foi o Capitão América que venceu a Segunda Guerra Mundial. Foram os aliados. Então ali tinha parte da Europa, tinha a União Soviética como um dos principais defensores, lutadores contra o nazismo. Tinha os Estados Unidos, mas não. O Capitão América não ganhou sozinho com esse grupo dele, que nem no filme. Não acreditem nisso. Acontece uma recessão tremenda mundial, também em função da guerra, né, o chamado Big Crash de 29, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra, né, um monte de gente, do dia para a noite, de milionário passa mendigo. Né, há o golpe de Estado no Brasil, aliás, o Brasil é o país dos golpes de Estado, né? Proclamação da República não foi proclamação, foi um golpe de Estado, porque o imperador perdeu o apoio, o último apoio que tinha, que era dos fazendeiros, com a abolição da escravatura, e logo em seguida, no ano seguinte, golpe de Estado, viva a República, né? Então, há um golpe de Estado onde o Washington Luiz é deposto e o Prestes é impedido de assumir. Começa a era Vargas com a ditadura do Estado Novo. Sim, o Vargas era ditador, o Vargas era simpatizante do nazismo, só não aderiu ao nazismo por pressão dos Estados Unidos. Não é à toa que ele extraditou a Olga Benário, né, para a Alemanha nazista, sabendo que, como judia, obviamente ela seria assassinada, estava grávida, e com o Supremo com tudo. Ou seja, a frase com o Supremo com tudo não é de hoje. Lá na era Vargas já tinha com o Supremo com tudo também, né? Porque o Supremo autorizou a extradição. Há uma preocupação com as dores do mundo, ou seja, o autor ele tem uma responsabilidade, ao menos sente que tem, né? Talvez por causa da catástrofe que estava acontecendo no mundo com a Segunda Guerra, que era uma catástrofe, era gente se matando, né? Pobre se matando enquanto, né, general ficava com a bunda sentada, como dizia o Renato Russo. Eu não vou dizer o palavrão porque senão vai ficar chato. Tá? Lá entre 26 e 30 vai surgir dentro da geração de 30 o que se chama de regionalismo. O que é isso, regionalismo? Vão surgir obras que tratam de temas de determinada região. Ainda que, né, vá se falar em nacionalismo nessa geração, o regionalismo vem com muita força. Quando é que começa essa geração de 30? Em 1930, com alguma poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? Que é uma intensificação da produção poética no modernismo nessa fase. São vários os poetas modernistas e produzindo coisas maravilhosas. Há uma influência direta do realismo e do romantismo. Por quê? Por causa daquela revisão, daquele retorno à forma, né? Daquela preocupação. Tá? E aí tu volta para o passado um pouquinho, porque tinha coisinha boa no passado. Então, tu vais perceber isso. Inclusive, eu vou antecipar o que eu vou falar daqui a pouco, inclusive no Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, na obra dele, está ali na cara, características tanto do realismo quanto do romantismo. Tem o nacionalismo, tem o universalismo e tem regionalismo. Tudo junto e misturado. Lá durante a ditadura do Vargas, em dado momento, ele vai proibir manifestações regionais, especialmente da história com o professor. Não vou adentrar em campo que não é meu, até porque eu posso falar bobagem. Mas então, esse nacionalismo ele vai se exacerbar no futuro, como em toda e qualquer ditadura. Todo ditador, né,
tem o mesmo discursinho trouxa, né, de nacionalismo, né, de nome de Deus, pátria, família, propriedade, o escambau e a corrupção, que é bom ele não fala, né, porque corrupção interessa a gente poderosa. Realidade cultural, social e econômica do Brasil vai estar presente na obra do modernismo dessa fase. A valorização da cultura brasileira, óbvio, isso é o elemento principal do modernismo, valorizar a cultura e as cores nacionais. A influência da psicanálise de Freud, tá? Aquela que tu vai mergulhar a fundo no personagem, e isso vai ficar mais presente na terceira geração, né? Ou também chamada pós-modernismo, que nós vamos ver depois. A temática do cotidiano, a linguagem é mais coloquial, não quer dizer que não tenha norma culta, tem norma culta? Tem, mas tem linguagem coloquial, porque nenhuma pessoa, a pessoa no dia a dia não usa norma culta o tempo inteiro, salvo quem seja muito pedante, mas não usa. A pessoa usa fala coloquial. Aliás, é a fala coloquial que faz com que a língua evolua. Não é a norma culta. Desculpem, professores de português tradicionais. Mantém o uso dos versos livres e brancos, graças a Deus, né? Porque isso é muito bom. Sobre a prosa do regionalismo, o que nós temos? Nós temos a bagaceira do José Américo de Almeida, que vai falar da vida dos retirantes nordestinos diante da seca, ou seja, um termo totalmente regional, um drama da região do Nordeste, né? Já naquela época e muito antes disso. Graciliano Ramos, com Vidas Secas, vai tratar deste mesmo drama de retirantes, porém com um plus a mais, que é o domínio da ausência de domínio da linguagem. Quem não domina a linguagem não existe enquanto cidadão, enquanto ser social. Tá lá, leiam nas entrelinhas, eu não vou estar dando tudo de mão beijada para vocês. José Lins do Rego, com Menino de Engenho, também traz esse tema rural. Só que aí ele vai trazer a segregação de classes. O exato momento em que as crianças, antes amigos, se tornam patrão e empregado, repetindo o mesmo ciclo vicioso de castas, né, sociais que existe no Brasil. Existia e existe até hoje. Jorge Amado, Capitães de Areia em 37. Tem o livro, tem filme do Capitães de Areia. Ele vai falar de menores abandonados já lá em 37. Tem Raquel de Queiroz com o 15, que retoma a temática nordestina dos retirantes. E Érico Veríssimo com Clarissa, né, que traz o contraste entre a menina que foi criada na fazenda quando ela chega na cidade. Aí eu sempre trago algumas capas. Esse é da Bagaceira, né? Essa de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Vocês já viram que na capa, nesta capa, tem a cachorrinha baleia. No livro vocês vão ler e vão descobrir por quê. Eu não vou dar spoiler. Tá? Aqui tem o Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Do Capitães eu prefiro o cartaz do filme, que diz muito mais sobre a obra do que a própria capa do livro. Né? Principais autores na poesia dessa segunda fase do modernismo, nós vamos ter o Drummond de Andrade, que é quem abre a geração de 30 com alguma poesia, a Cecília Meirelles com Batuque, Samba e Macumba, de 33, a Festa das Letras, de 37 e Viagem, de 39. Mário Quintana com a Rua dos Cataventos, de 1940, e Vinícius de Moraes. É no Vinícius de Moraes que vai estar presente essa retomada de questões realistas misturada com romantismo. Por exemplo, nesse poema chamado Dialética, fica bem claro isso. Ó. É claro que a vida é boa e a alegria, a única indizível emoção, é claro que te acho linda, em ti bendigo o amor das coisas simples, é claro que te amo e tenho tudo para ser feliz, mas acontece que sou triste. Ou seja, é o romantismo, é o realismo misturado num poema. Tá? Então, isso fica bem claro. Isto é a geração de 30. Né? Há um retorno àqueles valores anteriores ao modernismo, né? Há uma retomada do romântico. E, lembrando, o Vinícius de Moraes é um dos pais da Bossa Nova. A Bossa Nova fala de quê? Justamente disso. Fala de amor, de saudade, de sofrimento, de realidade. Fala de sensações reais. Gente, segunda fase do modernismo é esse o básico. Né? Nós não dá para a gente se aprofundar, né? Até porque o Enem está uma baderna de novo, né? Se demitiu meia dúzia, quase meia dúzia, não,
300 criaturas do Enem se demitiram lá do INEP, sabe-se lá o que o genocida vai fazer com o Enem esse ano. Boa sorte a todos, voltamos em breve com a terceira fase. Abração.